Certo, um amigo meu do meu grupo pediu ajuda para ensinar para a LH. E como quando eu comecei eu não achei nenhum tutorial que ensinasse direito a fazer as coisas, eu tinha que ir perguntando de chat em chat no Facebook, até descobrir e converter o meu primeiro caminhão, depois arrumar materiais e coisas do tipo, eu decidi fazer para nova geração que se interesse em editar para um jogo que já tem o que seus 10 anos ou mais de existência. Acho que é mais. Um pouco mais de 10. Bom, algumas considerações. Você dificilmente vai jogar o LH. Primeiro você precisaria de um interior, né? Se você quer jogar o mapa. Geralmente eu entrava apenas para tirar foto, depois eu saía. Eu só conheci uma pessoa que jogava de fato, que era o Aran Fernandes. Acho que é esse o nome dele, Aran Fernandes. Que foi o dono da MG Frutas. Então, se eu não me engano, ele jogava com o interior. Ele fazia o interior, convertia o interior, botava o interior funcionando. Nesse tutorial ou série, ainda vou decidir certinho. Eu não vou ensinar a fazer o interior, até porque eu mesmo não sei e acredito que, bom, você também não vai querer fazer, porque o LH ele já é um jogo datado. É um jogo com mais de 10 anos de existência, então você vai fazer, você vai ficar satisfeito com os resultados são até que bonitinhos, né? Eu acho particularmente a estética do jogo muito mais bonita. Ele é simples, ele é rápido de você colocar um caminhão, ele é prático. Mas, como toda tecnologia antiga, ele pode ser um pouco chato de lidar às vezes. Às vezes você vai dar um errinho aqui ou ali, ou alguma coisinha que você vai ter que retirar ou fazer diferente. Mas convenhamos, né? Tem como fazer muita coisa boa ainda para LH. Então a gente vai começar, eu vou converter aqui um caminhão do zero. Eu pensei em pegar e fazer um tutorial rushado com um caminhão que eu já tinha exportado. Já estava no jogo, já estava funcionando, e só mostrar como é que funcionava as coisas depois já pronto. Só que para algumas pessoas isso pode ser um pouco complicado. Então eu vou pegar na mãozinha de vocês, seja lá, se você estiver interessado. Vou pegar na sua mãozinha e vou ensinar passo a passo o que você fazer para você converter o seu caminhão. Certo, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma consideração final. Para isso você vai ter que saber utilizar os programas de edição do ZModeler e o Blender. No caso o Blender é rápido, a gente só vai exportar o nosso caminhão porque o meu 3D está nele. Mas para o ZModeler 2 que a gente vai usar, é importante que você saiba como... É importante que você saiba utilizar o programa, é importante que você saiba onde é que ficam os materiais, os atalhos e coisas do tipo. Provavelmente durante o tutorial eu vou estar muito enferrujado, porque faz muito tempo que eu não edito para o LH. Mas vamos lá. Certo, agora sim a gente vai começar. A gente vai precisar de alguns programas, obviamente o LH. Nesse caso aqui eu vou estar usando o ZModeler 2.2.4. A gente vai precisar do DXTBMP. E também vamos precisar do Photoshop para fazer as texturas. Mas você também pode fazer no Paint. Eu vou fazer aqui no Paint, né? Porque eu vou tentar manter isso aqui o mais simples possível. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar o nosso 3D do caminhão. No caso, o meu 3D aqui, ele está no Blender. Então eu vou exportar ele para OBJ. Aqui tem sem paralamas, talvez mais para frente a gente vai colocar os paralamas, né? Mas você vê aqui, tá com uma roda só aqui de um lado. Beleza, ele não tem textura alguma, né? Isso daqui é um render do próprio Blender, mas ele não tem textura, né? Você pode ver. A primeira coisa que a gente tem que se certificar quando a gente for exportar do Blender para o ZModeler é que todos os models aqui eles tenham um nome e um nome diferente. Porque se eu tiver dois models com 74, esses models vão ser atachados na hora que eu exportar. Então a gente certifica-se aqui que não tem nenhum model com o mesmo nome.
Ver aqui não tem nenhum. A gente vai em File, minimizei sem querer, Export, OBJ. Vamos ligar na pasta, já criei aqui uma pasta para o meu caminhão. Aqui em Include Object as OBJ Groups. Geometry aqui você não vai precisar mexer nada. Vai colocar aqui o nome do teu model e vai exportar o teu OBJ. Isso pode levar um tempo, dependendo do seu computador, capacidade de processamento, né? Então, mas eu acredito que não vai demorar aqui. Vou dar uma pausa aqui. Certo, depois que o nosso caminhão foi exportado, já posso mexer aqui a câmera livremente. A gente vai abrir o nosso ZModeler 2. Bom, eu tenho que procurar aqui nas minhas pastas, porque faz muito tempo que eu não abro. Tem aqui ele. Eu vou criar um atalho na área de trabalho. Vamos abrir o ZM. Beleza. Agora, com o ZModeler aberto, a gente vai importar o nosso caminhão. Ou vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor, já vamos logo colocar ele na base. A gente vai na pasta do LH, eu vou ensinar aqui do zero. A gente vai aqui em base.scs. Uma coisa que, para você que já edita do Eurotruck 2, uma coisa que você vai perceber é que é muito semelhante a estrutura da base com a base do Eurotruck 2, porque é a mesma engine, que eles foram fazendo algumas alterações aqui e ali. Então, na hora que a gente for ajeitar os materiais, vai ficar bem claro que o esquema, né, o diffuse, o specular, o envy factor, o ambient, são parâmetros que estão nos materiais do LH, que também podem ser encontrados nos materiais do Eurotruck. Então, se você já tem uma familiaridade na conversão desses materiais, vai ficar um pouco mais fácil. Se você já tem um entendimento para que serve um diffuse, para que serve um specular. Certo, então a gente vem aqui em Vehicle, Truck, abre a base.ss na pasta mesmo do jogo. Vehicle Truck. Aqui a gente vai ter as seguintes coisas. Uma pasta Definition, que a gente vai ter no nosso caminhão. A pasta dos caminhões do jogo. E aqui Traffic Storage e Truck Storage. Então vamos lá. O caminho que a gente vai usar no nosso caminhão vai ser qual? Vehicle, Truck e 8600. E agora a gente vai selecionar essa base, né? Como eu botei aqui i8600 é a base que eu costumo usar. Eu costumo usar duas i8600 ou W4900EX. Não sei se tem alguma explicação lógica, né? Mas foi o que eu sempre usei e quase nunca tive problemas com essa base, com essas duas bases em específico. Então vamos entrar aqui no i8600, certo? Eu vou só pegar aqui, copiar e vou colar aqui dentro e pronto. Até aqui você pode ver aqui, vou colocar para ficar melhor a visualização aqui, por tipo de arquivo. Beleza. Pronto, então vamos ver os arquivos aqui básicos do nosso caminhão. Temos texturas em TGA, texturas em DDS, temos arquivos .mat, arquivos .pma, arquivos .pmc, .pmd e .pmg. Temos um PNG aqui também. E tem os TOBJs. Certo. O PMC é o de colisão, o PMA ele é de animação, PMD e PMG eles são o modelo do seu caminhão em si. A DDS vai ser as texturas que a gente vai utilizar, os materiais vão ser os atributos que a engine do jogo vão ler e vão atribuir essas determinadas texturas a uma peça, certo? Então o material eu tenho uma peça que ela está texturizada
com uma DDS. O material ele vai ler essa DDS, entendeu? Vai ter uma série de caminhos e vai atribuir determinados parâmetros dentro da engine do jogo que vão determinar iluminação, cor, né, no caso seria o diffuse, atuação do clima do jogo, em cima daquela peça que está com aquela determinada textura. O teu OBJ ele vai indicar qual que é a textura. Então, é um resumo básico do básico de como é que funciona o MAT, DDS e TOBJ. Vamos deixar de enrolação, vamos logo importar o nosso caminhão aqui. Internacional 9200, vem aqui, Vehicle Truck, beleza. Eu vou marcar a base aqui, só por marcar. E aqui a gente tem o nosso caminhão. Perfeito, perfeito, perfeito. O que a gente vai precisar aqui dentro? Para converter o caminhão para LH, a gente vai precisar disso aqui, dos de roda. Quando a gente abrir aqui a nossa hierarquia, a gente vai ter Wing 0 e Mirror 0. Isso daqui são acessórios que aparecem lá, que você pode comprar na hora que você for comprar seu caminhão. Você pode botar. Eu não coloco, pelo menos nunca vi ninguém utilizando. Então eu não utilizo. Dome de farol. Eu não utilizo. Tem gente que gosta, eu cheguei a utilizar poucas vezes, mas particularmente eu não uso porque eu faço os meus faróis no Photoshop. E quando a gente terminar de converter o caminhão, eu vou ensinar como faz. Aqui a gente também tem dome de farol. Aqui esse aqui é o dome de hook, né, que vai ser onde a sua carreta vai ser engatada. Aqui a gente tem o driver, não é necessário. Aqui em cima é a fumaça que sai do escapamento, também não é necessário. Vou apagar aqui. Beleza, então a gente vai ficar só com esses dumes aqui, certo? F1, F0, R1, R2, beleza, isso aqui não é muito interessante. E aqui a gente vai ter a nossa colisão. A gente também vai apagar umas coisinhas aqui na colisão. Eu vou começar apagando os meus dumes, os meus models, pois eu não vou utilizar eles e vou ficar só com os dumes. Vou dar um Ctrl S e já vou logo salvar esse Z3D aqui, porque a gente vai usar ele mais vezes. Vou salvar com o nome do caminhão, International, beleza. Aqui na nossa colisão vocês vão ver que vai ter uma caixa, duas caixas, três caixas e quatro caixas. Todas essas caixas estão com o nome de box. Uma coisa muito importante é, quando você exportar o teu caminhão, se ele vier do Blender igual ele veio o meu, e todas as peças estão com um nome, o nome de uma dessas peças não pode ser box, porque quando você importar o caminhão aqui ou da merge, ele pode dar colisão. Ele pode dar conflito com os box da colisão. Isso vai acabar fudendo tua colisão e você vai ter que importar a colisão de novo ou converter de novo. No caso da colisão, a gente só vai precisar de uma colisão em específico, que é essa primeira aqui. Essa primeira aqui vai ser a colisão que vai determinar a sombra que vai ficar no chão. Então, ela é dada de acordo com o tamanho do caminhão. A gente estica ela de acordo com o tamanho do caminhão. Se o meu caminhão bate até aqui, vai ser até aqui que eu vou esticar ela. Se ele bate até aqui, vai ser até aqui que eu vou esticar ela. A gente vai importar o nosso caminhão e vai ver o comprimento dele. A gente pode apagar essas três aqui. E pronto, vamos ficar só com isso aqui. Os nossos dumes de roda, hook, box e roda, hook e box, beleza. Pronto, só isso. Nossas texturas aqui nós não temos nenhuma. Agora a gente vai pegar aqui, vai em File, vai em Import e vamos importar o nosso internacional. Vem aqui, Wavefront, Split by Groups e vamos importar. Vou dar uma pausa aqui enquanto ele importa. Certo, então você acabou de importar o seu caminhão aqui. Perfeitinho, ele já veio até mais ou menos aqui na altura que a gente vai precisar ele mesmo. Esse plano que está aqui no chão é uma sombra que eu coloquei, porque ele originalmente ia ser pro ETS, então é só pra eu me guiar. A gente não é... Pra falar a verdade, eu vou deixar ela aqui, porque eu gosto de fazer o render no ZM, né? Eu gosto de ver mais ou menos como é que vai ficar o meu caminhão
antes de eu... eu gosto de colocar uma sombra no Zmodeler pra ver como é que ele fica antes de eu botar ele necessariamente no jogo. Certo. Então aqui está o seu caminhão, está todos os módulos aqui. Uma coisa muito importante. Dentro da hierarquia truck vai todos os módulos, isso é óbvio. Esses módulos eles não podem ter nome. Então você vai ter que vir aqui um por um e vai ter que tirar o nome dos módulos. Sim, pode ser um trabalho cansativo, você pode fazer na mão utilizando o mouse, né, do jeito que eu faço, se você já tiver um pouco mais de prática. Ou você pode fazer apertando Enter e utilizando as setinhas. Aperta Enter, Ctrl A, Enter, Ctrl A, Backspace, Enter de novo, setinha para baixo. Eu não vou fazer aqui porque o meu teclado é 60%, então é muito chato de eu ter que ficar fazendo. Eu vou pausar enquanto eu tiro o nome de todos os módulos, vou aproveitar e vou passar os módulos para dentro da hierarquia. Para você passar, diferente do Zmodeler 3 ou do Blender, que você pode fazer tudo em cliques, aqui não, aqui você vai ter que arrastar módulo por módulo para dentro dessa hierarquia. Para ficar mais fácil, você pode tirar o truck daqui de dentro, deixar ele aqui fora e arrastando. Eu vou fazer isso e volto em alguns segundos. Certo, estamos de volta. Coloquei o caminhão aqui, passei tudo ali para dentro. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Pois tem um furo nessa porta que não deveria estar aqui. E o que é uma pena. De fato é uma pena. Vou ter que ajeitar isso aqui. Certo. Vou fazer essa rápida correção aqui. Pois aparentemente este vidro da porta está bugado. Então a gente vai vir aqui. Essas peças que eu vou precisar são um mirror, um flip, um calculate. Ok, mas vamos ver. Perfeito. Vou tirar esse defletor. Será? Vou deixar o defletor. Selecionar aqui a cabine. Aqui. Deixa sem calculate mesmo. Certo. A gente consegue ver aqui que a nossa colisão está muito para frente. Né? Ela está muito para frente aqui no cavalo. E você vê que ela não cobre a traseira inteira. Então a gente vai vir aqui, a gente vai mover ela um pouquinho para trás. Depois de movermos a colisão, não alterem a altura dela. A altura dela pode ficar do jeito que está. Vamos dar um scale X. Eu não vou... Pera aí. Não, vai ter que ser assim mesmo. Vou mover aqui mais pro centro. Vou dar um scale nela. E vou ajustar aqui no caminhão. Um pouquinho mais para trás. E acredito que assim... Tá bom. Perfeito. Agora a gente vai ajeitar os dummies. Também na câmera right aqui, vamos pegar. Vamos selecionar o dummy aqui do... Deixa eu só desmarcar a colisão. Vamos selecionar o dummy do engate da quinta roda. Vamos colocar ele aqui um pouquinho mais para dentro aqui. Dá uma olhada, vou colocar ele mais ou menos aqui. Perfeito. Vamos selecionar agora os dummies de roda e vamos colocar eles no lugar também. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui também. Perfeito. E agora vamos pegar o nosso dummy de roda dianteira. E como o meu já está alinhado aqui, eu vou alinhar no meu. Um pouquinho mais para cima aqui. Aí, pronto.
Eu vou vir aqui na câmera top. E quando eu colocar essa roda lá, ela vai ficar muito para fora. Então eu vou colocar um pouquinho mais para dentro aqui. Mais ou menos bem aqui. Bem aqui. Certo. Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui nas rodas de trás. Vou colocar eles um pouquinho mais para dentro. Mais ou menos bem aqui, porque como elas têm rodado duplo, eu sei que elas podem acabar ficando um pouquinho para fora. Quando eu converter, né? Quando eu colocar minhas rodas de fato. E pronto. Agora que você já ajeitou os dummies, você está aqui com o seu caminhão. O seu caminhão já está praticamente todo convertido. Certo? Vou colocar a roda aqui. Eu vou colocar uma textura de Fake Shadow, mas isso é gosto próprio. Então, vou vir aqui no desktop. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Chama.ga. Outra textura, você não vai usar essa textura aqui, certo? Você vai colocar ela só pra ver como é que vai ficar o seu caminhão. Vai ficar mais bonitinho no ZM. Então aqui e bota um pouquinho aqui e pronto. Tá aí. Seu caminhão já tá, vou colocar 50% convertido, porque o próximo trabalho que você vai ter vai ser DDS e material, que vai ser o que a gente vai tratar agora no próximo vídeo. Esse vídeo foi só para mostrar como você vai setar a base. Vai colocar, vai fazer tudo certinho aqui, pelo menos para botar o seu caminhão no jogo. Se eu colocasse, como ele está todo texturizado no Default Material, se eu colocasse aqui uma textura de preto e exportasse ele do jeito que está, ele ia funcionar. Mas como não é isso que a gente quer, né? A gente se vê no próximo vídeo.